Mas quando? enfim, é agora, dia 7. Aí eu falei pra ele, por mim, eu vou pro 20K. E não, vamos pensar. Então eu nem sei o que eu falaria sobre isso. Não sei, eu tô meio... Beleza, já tá gravando, hein? Uhum. Vou pegar seu microfone emprestado rapidinho, só fazer uma introdução. Vamos lá. Ei. É crude, frude, atitude, fruta, supre tudo, always on the mood for more food. Vegetariana, vegana, são 2 kg de banana pra subir uma montanha. Quem vê peso e tamanho se engana. É Lila Mego, Skyrunner, giganta. É do Brasil pro mundo inteiro, representa o time brasileiro. É só vê-la numa prova, sei que bate um desespero. Até marmanjo sente medo. Vou te ouvir pra ver se aprendo de alimento e desempenho. Escócia, vitórias e muita história. Agora, um oferecimento de frutas e mato. Com vocês, Elisa Lamego, a mais braba dos bravos. Bem-vindos ao Brabos Trail Running, o mais novo canal sobre corrida de montanha do Brasil. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade e tudo aquilo que você sempre quis saber sobre os mais brabos, corredores, treinadores e personalidades do esporte, no bate-papo comigo, Guilherme Amaral, e meu amigo e atleta Renato Campos. Olá, querido e querido ouvinte. 2019 acabou e queremos agradecer a toda a audiência que tivemos nesses primeiros 3 meses de vida. Foram mais de 1.300 plays só no Spotify, com ouvintes espalhados pelos 4 cantos do globo. Além do Brasil, o pessoal está escutando a gente em Portugal, Austrália, Paraguai, Irlanda e Colômbia. Realmente é uma surpresa muito positiva. Obrigado a todos. E agora que acabaram as festas de final de ano, vamos voltar aos treinos e às gravações também. O episódio de hoje será com a Braba. Isso mesmo, eu disse Braba. Nossa primeira entrevistada, Elisa Lamego. Se você é um dos seus 6.000 seguidores, já sabe que ela é frugívora, higienista, praticante de jejum intermitente e membro da seleção brasileira de Skyrunning. Na verdade, a primeira atleta entre homens e mulheres a compor essa equipe. Além desses temas, também falaremos sobre sua alimentação, paixão por trilhas e sua história com a corrida, que foi uma forma de honrar a perda de uma pessoa muito importante em sua vida. Abordaremos também sobre sua excelente performance no Desafio Corja de 2019, prova muito dura aqui no Rio, no Parque Estadual da Pedra Branca, onde ela foi a primeira mulher e ainda pegou a 5ª colocação geral. Ela também vai contar sobre sua experiência no Campeonato Mundial de Skyrunning, que rolou em 2018 na Escócia, largando junto da elite mundial, e muitas outras histórias. Então escuta aí para conhecer um pouco mais sobre essa braba. Garoto. Só introdução. Gostou? Eu não tinha escutado esse ainda. É inédito. Não, eu não sei se você reparou, tipo, tomate. Tudo bem. A gente trouxe só pra você esse microfone hoje, né? Que a gente sabia. Especial. Bom, acho que vou começar com uma pergunta que a gente faz, em geral, para todos os entrevistados, né? Uhum. Como que você iniciou no mundo do esporte e depois como que você mudou pro mundo da corrida? Tá. Bom, comecei no esporte, na verdade meu primeiro esporte foi natação. Então eu comecei a nadar aos 6 ou 7 anos de idade. E nadei até os 15, competitivamente nos últimos anos, mas não era nada especial assim. Não gostava, fazia por obrigação, porque era tipo, na minha família você tinha que fazer um esporte. Então eu fiquei com a natação até os 15. Parei por conta do cabelo. Na época eu tinha um apego a cabelo, tipo... ridículo, na verdade. Eu tinha um apego ao cabelo. Meu cabelo era enorme. E eu falei, cara, não quero, tá acabando com o meu cabelo. Parei de nadar por isso. Hoje em dia a pessoa que raspa o cabelo era super preocupada, claro. Mas enfim, aí foi o esporte que eu tive. Comecei faculdade, aí eu parei de nadar aos 15, 16 por isso. Não mantive nenhum outro esporte até os 17, 18. Fiquei paradona, eu fazia, tipo, sei lá, academia 2, 3 vezes por semana, spinning aqui e ali, era isso aí. E a corrida, pra mim, veio quando minha mãe faleceu. Ela teve câncer e aí ela corria, mas corria assim, esporádico, corria 6, 7 quilômetros e ela chegou a fazer uma meia maratona. Em 2011, talvez. Ela faleceu em 2013. E aí, quando ela faleceu... foi uma coisa, tipo, o que eu vou fazer pra honrar, né? Tudo que ela fez na vida. Bacana. E aí veio a corrida. Eu falei, cara, eu vou começar a correr. Mas era aquela coisa, eu comecei a correr fazendo, tipo, sei lá, 1, 2 quilômetros e odiando. Eu corria pensando, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim correr? Nossa, 300 metros, meu Deus. 300 metros. Aquela coisa, né, do tipo, não gostava. E foi assim que a corrida surgiu na minha vida. Caraca, bem legal essa história. E
E aí você correu por quanto tempo até, enfim, pegar o gosto e aí migrar, talvez, do asfalto pra montanha, né? E onde é que veio os corredores do fogo nessa história? Isso é engraçado, né? Então, eu comecei a correr final de 2013. Minha mãe faleceu uma semana antes do meu aniversário, em julho que ela faleceu. E aí veio meu aniversário. Enfim, eu lembro disso nitidamente de eu pensar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí no meu aniversário eu tomei essa resolução de começar a correr. Eu fiquei, o quê? Em 2014, naquela coisa de corria 1 ou 2 vezes por semana, sei lá, 2, 3 quilômetros. Corrida não era nada ainda pra mim. Era só uma forma de me movimentar e pensar nela. E aí, 2015, final de 2015, eu resolvi me inscrever naquela Adidas Boost. Que acho que era o quê? 10K? Eu tava também. Era 10 mais 5 e os top 100 fazia mais um. Exato, eu fiz o 10 mais 5, obviamente, naquela época eu não corria nada. Eu fiz 10 mais 5 e foi a minha primeira prova. E aí minha segunda prova já não foi mais asfalto e nunca mais voltei a fazer asfalto. Foi corrida de montanha em Paraty. Eu me inscrevi, acho que era 6K. A mais curta eram 6K. Me inscrevi em 6K, eu comecei a prova, tipo, logo... Eu não me lembro exatamente da prova inteira, porque só corri uma vez. Começou a prova, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, que loucura isso. Mas eu gostava muito de trilha, porque a minha vida inteira eu morei em meio de mato, em sítio. E Bitpoca era meu parque de infância. Eu ia pelo menos 2, 3 vezes por ano pra caminhar por lá. Janela do Céu já era uma coisa que eu fazia caminhando. Adorava fazer trilha aqui no Rio, quando me mudei pro Rio, pra faculdade. Então, só um parênteses, então você não é do Rio? Não, sou do Rio, mas não sou do Rio. Na teoria, eu nasci no Rio e morei até meus 15 em Juiz de Fora, num sítio. E aí voltei pro Rio pra fazer faculdade. Eu fiz relações internacionais, nada a ver com o que eu faço atualmente, mas assim, me formei nisso. E durante a faculdade eu fazia muita trilha aqui no Rio. Eu gostava de caminhar, fazer trilha, etc. E eu via a galera correndo, né, na trilha, óbvio. E eu falava, cara, essas pessoas malucas, eu nunca na vida vou fazer isso, mas tudo bem. Eu vi no teu Instagram o tal do desafio dos 3 picos. Exato, isso foi uma coisa de trabalho. Eu trabalhei por mais ou menos uns 3 anos numa ONG. Isso antes de correr? Isso antes de correr. Eu comecei a correr meio que simultâneo, assim, mais ou menos assim. Eu lembro que, na verdade, eu corri um pouquinho. É aquilo que eu falei, nos primeiros anos corria 2, 3 quilômetros uma vez ou 2 na semana e tal. Eu já fazia isso, mas era muito esporádico. E aí eu comecei a fazer esse evento, porque existe o Three Peaks Challenge, mas lá no UK, né, na Inglaterra. E a gente resolveu meio que fazer um mimic disso pra cá, e trazer isso pra cá, e pensamos quais seriam os 3 picos do Rio. E aí era o último dos 2 irmãos. Começava pela Pedra da Gávea, depois Cristo e 2 irmãos. Fechava com 2 irmãos, isso tudo num dia só. Né? E com a galera andando, imagina isso. Gente, eu não consigo imaginar isso. E entre os picos você também ia andando? Não. Imagina. Você ainda tinha pessoas, né, que não fazem exercício algum e que vinham pra aquilo. E galera de todas as idades, sabe? Eu acho que os primeiros a gente fez isso 2 ou 3 vezes. Na ONG que eu participava, trabalhava como coordenadora aqui. Como é que isso se conecta com a ONG em si? Fazia isso em prol pra chamar a atenção da... Charity Fund, era pra angariar dinheiro mesmo. Então, a galera do UK pagava pra vir. Pessoas, às vezes, até dos Estados Unidos pagavam pra vir. E aí essa grana ia pra caridade, né? Pros trabalhos que a gente fazia aqui, com crianças em situação de rua, projetos lá na Penha, etc. Então, enfim... A gente começou a fazer isso e foi uma das coisas que também me deu aquele gás pra continuar fazendo, porque eu curtia a trilha. Eu falei, não vou continuar correndo no asfalto, não gosto. Então foi mais ou menos isso. Aí vamos fazer esse desafio dos 3 picos, cara? Correndo. É uma boa. Você topa? Topo, não, mas topo. Então vamos achar um momento. Vamos achar um momento, vamos refazer esse desafio. Sim, seria irado. Muito. Porque no UK tem 3 picos e a ideia é essa, você pega os 3 picos maiores do Reino Unido. Então acho que tem um na Escócia, não me lembro onde, na Inglaterra, enfim. Então, realmente, assim, os detalhes de lá eu não me lembro. Mas a gente trouxe pra cá justamente pensando nisso. E foi bem legal. Grande ideia. Bem legal. Mas aí você começou a correr, você já tinha gosto por trilha, pegou gosto pela corrida, você correu a Boost, e depois como é que foi pro circuito Corrida de Montanha, lá em Paraty? Eu não me lembro o porquê de eu ter me inscrito lá. Eu lembro que em algum momento eu pensei em montanha, e falei, corrida de montanha, né? Escrevi corrida de montanha, apareceu corrida de montanha, tá super fácil. E eu falei, pô, vou me inscrever, não é tão caro, né? Vai aqui. E fui, tipo, sozinha, nem lembro como é que eu fui parar lá. Peguei ônibus até Paraty.
E aí depois peguei tem um ônibusinho que vai da rodoviária até lá em Paraty-Mirim, que foi onde é a prova. E cheguei sem conhecer ninguém, e foi lá que eu conheci a galera do Corredores do Fogo. Nessa prova. Pra quem não sabe, do que se trata? Os Corredores do Fogo são os corredores dos bombeiros, ou pelo menos às vezes até amigos de bombeiros que correm todos nessa mesma equipe. E eu lembro que quando eu fui, eu não conhecia realmente ninguém. E durante a prova eu conheci vários, porque eles faziam muito esse circuito, né? E no final das contas eu peguei pódio na faixa etária, eu me lembro disso. Acho que foi o primeiro lugar na pódio faixa etária. Só que no final, assim, na reta final, eu passei umas 2 ou 3 corredoras da minha faixa etária, que eram Corredores do Fogo. E aí, por isso, eles me convidaram pra correr com eles. Então, foi aquela coisa. Eu comecei a correr com eles, mas esporádico, porque não é uma equipe, né? Tipo, são amigos e que se juntam pra correr nas provas. Então, eles não têm treino junto, ou às vezes até marcam, mas não é oficial, né? E comecei a correr com eles nisso. E aí, fiquei, acho que uns bons meses correndo, usando a camisa deles. Eu não me lembro quanto tempo. E vai todo mundo junto, né? E facilita também. Às vezes marcavam de ir junto. Ou se alguém ia de carro, sempre, né, dava carona pro outro. Eu participava, tinha um grupo de WhatsApp, um monte de gente. Então, acho que foi até uma das formas que me incentivou a continuar, né? Porque você, quando começa a fazer mais amigos, fazendo alguma coisa, é mais prazeroso, né? Então... foi bem legal. É engraçado pensar nisso, que há muito tempo que eu não pensava nisso. E aí você foi correndo essas corridas de montanha, sempre o mais curto? Isso, sempre o mais curto. Que era qual distância, mais ou menos? É que mais curto variava. Hoje em dia é bem relativo, né? Dependendo de quem a gente Não, tá mas falando. variava de 6 a... Às vezes tinha 9K, não passava muito disso. Lembro até que eu fiz uma de Maricá, que era um 9K. Eu me lembro disso, por isso que eu lembrei do 9. Então era variável, entre 6 e 9, não passava muito disso, não. E aí, hoje em dia, você corre distâncias maiores do que essa, né? Como é que foi essa evolução para querer correr distâncias maiores? Olha, foi paulatino, né? No sentido de que não foi de uma hora para outra. Eu também nunca tive essa ambição de, dar um pulo de distância. Que nem muita gente começa a correr e dali, sei lá, 3 meses já tá fazendo meia maratona e em 1 ano já fez uma maratona e, tipo, se quebra todo. Nunca foi minha intenção, sabe? Eu falo, cara, eu gosto de correr e eu sempre tive aquela coisa Caxias, né? Do tipo, se eu correr, vou correr direito esses quilômetros. Quando eu sentir que já estou bem e pronta para uma outra etapa, aí eu passo para a próxima etapa. Então nunca foi uma pressa para mim aumentar. Então você não ia botando assim 5K, check. 10K, Então, check, não. 15K, check. Não, eu fiquei... eu fiquei acho que mais de 1 ano nessa distância curta, né? Digamos entre 6 e 9, por aí. E quando eu comecei com a minha primeira assessoria, na verdade, única assessoria, porque hoje em dia, assim, eu tô com o Wellington, mas ele ainda não se considera uma assessoria, né? Ele é treinador. Então, a minha única assessoria foi Ponto Corrido. E eu comecei a correr com eles porque numa prova até da corrida de montanha, alguém me apresentou a eles. E aí falou, tá aí uma equipe que treina montanha no Rio, por que não? Por que não? E aí comecei a correr com eles. E fiquei até início de 2018, até início de 2018 ou final de 2017, eu continuei com o Ponto Corrido. Você acha que isso te deu um up, assim, quando você saiu de um grupo de corrida, que é o Corredores do Fogo, para uma assessoria, assim mesmo, de corrida? Certamente. Eu acho que, assim, essa coisa de assessoria, principalmente para quem... Eu não sei se vocês acreditam muito nisso, mas eu sou leonina, né? Então, tipo, leão tem muito daquela da atenção, né? De gosto de atenção. Então, tipo, ter uma assessoria e todo mundo falando contigo e trocando, e aquela coisa de grupo, não sei o que, pra mim era legal. Porque eu tinha pessoas falando comigo sobre a minha prova, eu falando com pessoas sobre a prova deles. Então era aquela coisa de ter a atenção das pessoas. Você correr sozinho, pra mim ainda não é uma coisa que eu adoro. Então nesse momento tá sendo até um desafio, porque eu tô correndo muito sozinha. E aí eu fico, cara, preciso daquele incentivo, sabe? Então é assim, é bem isso. Foi bem interessante no começo. Pô, tanto eu quanto o Guilherme mais recentemente saiu, mas a gente era DML, né? Resenha máxima rola. Era bem momentos, isso. Antes, durante o treino, depois do treino, né? A Giana Ponce também era bem isso. Então hoje em dia, como não tem essa coisa da assessoria, às vezes eu sinto muita falta. E você continuou sempre evoluindo, mantendo o desempenho, né? Você pretende continuar alongando os seus desafios? Com certeza, mas eu não tenho pressa alguma. Às vezes eu sinto até que nesse momento, e provavelmente vou falar mais disso pra frente, a minha ideia seria chegar aos 42 esse ano agora, de 2019. E eu sinto que
Não, acho que eu mesma criei essa barreira pra mim, tipo, eu não quero. Mas alguém me propôs e eu falei sim, mas não querendo. Então isso, assim, já é uma coisa muito também emocional e espiritual de estar preparada para aquilo. E pra mim e pra muitos corredores, né, essa ideia de partir do 21 pra 42 é tipo, corredor pequeno pra virar o corredor adulto, né? E tem essa coisa emocional do tipo 42. E eu fico, cara, ainda não é a minha distância. Eu adoro 21, 25, 30, 35. Mas 42 ainda não tá aí, né? Então, tipo, é uma coisa que eu sinto que eu quero, sim. Mas talvez não agora. Eu acho que falando até sobre o 35, teve recentemente o desafio Corja, né? Que você correu, que era 32, se não me engano, com um desnível, brutal. Foi terrível. 3 mil, né? 3 uma prova técnica também. Então, assim, pode se considerar como uma maratona, se você comparar com outras maratonas, tem pouco desnível, seria até uma prova. Eu já corri poucos 42, eu corri Búzios e corri Bombinhas e corri lá no Quirimbau, como o pessoal que escuta ouviu. Essa do Corja foi muito mais sinistra do que todas essas. Assim, em termos de nível de dificuldade e exigência, pra mim foi outra coisa. E você mandou muito bem nessa prova, diga-se de passagem, né? Foi bem legal, assim, foi até em comparação com... Porque eu cheguei a fazer a La Mission também ano passado, e eram 35 com... Ai, não me lembro se era 1.600 ou 1.700... 35 com 1.900. 35 com 1.900 de ganho, se eu não me engano. E em comparação até com outras provas que eu fiz, era mais ou menos aquilo. Já o Corja pra mim foi outra coisa, né? Porque essa migração de distância deve ter a ver também com a ideia do skyrunning, que o skyrunning como um todo, que é o que eu prefiro mais, o mais ganho de elevação, você demora a galgar esses passos, sabe? Porque a ideia, cara, é porrada, subida, você vai ficar exausto em 10 km, entendeu? Tipo... Então é aquela coisa assim, eu prefiro mais as distâncias mais curtas, mas que você termina exaurido. Eu não gosto muito dessa coisa de alongar o rame-rame, digamos. Caraca, cara, 42 km correndo isso pra mim não entra, sabe? Então eu acho que também essa coisa de demorar a pegar as distâncias maiores talvez por isso. As provas que eu vou, mesmo de 30 e poucos, podem ser comparadas a maratonas ou ultramaratonas, sabe? Então... É o que eu sempre foquei. E nesse corte você ficou em quarto geral, né? Diga-se de passagem, que na minha visão foi um resultado espetacular. E acho que da maioria das pessoas que estavam lá. Dentre homens e mulheres que ficaram no pódio, acho que você e o Chico, acho que se destacaram, assim, porque beleza, eu fiquei em segundo, mas, cheguei precisando de acudir. O Chacu nem subiu ao pódio, né? O Léo Torres, se estripou lá no final também, chegou mal. O que foi o segredo ali pra você naquela prova? Que você fez uma prova, assim, cadenciada, eu passei por você na descida do pico, você tava bem pra caramba, eu tava pedindo já arrego. Como é que foi a sua estratégia nesse dia, cara? Curiosidade minha. Correr. Eu não tenho... Normalmente a minha estratégia é do tipo... Largo conservador, até o 6º, 7º, 8º eu tô aquecendo. E depois eu entro no ritmo da prova. Quase sempre pra mim é isso. Tanto que pra mim, a mudança de distância de prova, né? Eu sair do 6, 9, é justamente porque eu demoro muito a esquentar. Né? Então, pra mim, pra entrar naquele ritmo de prova, que é uma coisa que eu preciso treinar, né? Esse de largar mais na porrada, eu demoro uns quilômetros. Então, pra mim, o começo eu sempre tô aquecendo e observando, sentindo qual é o vento, a pessoa, o piso, etc. Então, pra mim, não foi diferente esse dia. Foram aqueles primeiros quilômetros sentindo e depois falando, bom, estou em casa, né? Tudo bem, bora subir. E durante a prova foi manter. Manutenção mesmo. Não teve nenhum momento que eu virei e falei assim, agora eu vou dar uma porrada e distanciar mais. Não, porque eu não sentia, eu não via, não sentia ninguém vindo. E a gente tem essa sensação, né? Essa intuição do tipo, tem alguém vindo, não tem. Em alguns momentos da prova tem os bate-voltas. E ninguém vinha. E eu fiquei, cara, bom, vou segurar. Não adianta enfiar a porrada numa prova que são 30 e poucos com quase 3 mil de ganho, ou era 3 mil de ganho. Porque eu sei que vai subir. A gente já tá acostumado com esse tipo de prova, né? Então, pra quem faz com mais ganho... E que eu achei engraçado na largada, cara, todo mundo larga igual um maluco. Tipo, era uma descida. Eu falei, gente, o que esse povo tá querendo ir pra onde, né? Mas tudo bem. Simbora. Erro fatal. Erro fatal. Eu falei, tudo bem, bom, simbora, pode ir. Muita gente me passou e eu lembro que a galera falando, bora, Elis. Eu falei, bora onde? Vai, pode ir, vai à vontade. Tipo, vocês vão pegar a primeira parede e não sei se vão aguentar. Então era meio essa coisa, o Sky é muito disso, né? Então é tipo... Você segurar o ritmo,
não cair muito, nem, né? Mas há momentos que é do tipo, você vai olhar numa prova de Sky e tem quilômetros que você faz a 12, 13, 15 minutos o quilômetro, sabe? Então, às vezes até mais, dependendo. Você já tinha corrido com a Rosália? Não, prova? Foi a primeira prova. Porque a Rosália, normalmente, ela tem uma hegemonia muito grande, principalmente em provas um pouco menores, o Corge ainda estava no 2º ano e tal, mas eu acreditei que você ia, não sei se também se ela estava correndo com tudo que ela tinha naquele dia, mas eu acreditei que você podia dar um susto ali, e acho que você realmente fez uma prova foi uma incrível. Prova que a gente foi junto na primeira subida, eu e ela, e eu tenho muito disso, às vezes, de ficar mais analisando, eu não faço questão de, porque tem muita gente que tem essa coisa do vou passar. Cara, tô correndo no meu ritmo. Se a pessoa estiver mais rápida e sumir, fazer o quê? Tô no meu ritmo, entendeu? Ou se a pessoa estiver mais lenta e eu passar, continuo no meu ritmo. Eu não tenho muito dessa de ficar planejando, tipo, várias táticas de guerra. Eu até tenho no sentido de, cara, se eu tô sentindo que a pessoa tá muito cansada, se dá pra sentir pela respiração, o jeito dela de caminhar, etc. Ou eu passo e falo, simbora, vamos ver no que dá, se a pessoa tiver força, ela vem. Ou então, eu vou segurando o que eu falo. Eu posso segurar, deixa ela se exaurir, porque eu tô aqui grudada. E ela, né, ela vai provavelmente tentar aumentar o ritmo. Então vou aguardar um pouco pra ver qual é. Eu já tive dessas estratégias, mas hoje em dia eu sou muito do tipo, até metade da prova eu vou segurando, sentindo. No final da prova, se eu sentir que dá pra alongar, eu alongo. Então, no dia, eu senti que, quando eu tava com ela, eu sentia que ela não tava muito legal. Eu não sei se ela não tava tão presente na prova, se ela tava cansada, se alguma coisa deu errado na estratégia dela. Eu lembro que depois ela falou da alimentação, né? Que não encaixou naquele dia. E só que no dia eu não tinha... Óbvio, no momento eu não sabia como ela tava, né? Eu fiquei mais analisando. E no final das contas, eu também acho que tem muito... Eu brinco que cada montanha tem o seu santo, né? Naquele dia, o santo daquela montanha cismou comigo. Então, acho que alguns santos, já. Todos os santos. Com certeza. Então foi isso. E eu acho que todos esses bons resultados que você teve foi recompensado com a presença ano passado no Mundial de Skyrunning, né? Na Escócia. Sim. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Cara, eu não esperava. Eu lembro que quando surgiu essa coisa, porque ano passado a ideia do ranking Sky ainda era muito... incipiente, na sensação que eu tenho, e que nem tantas pessoas entendiam qual era a diferença do Sky pro Trail, né? E não sabiam quais eram as provas do ranking. Então, talvez por eu ter me curtido mais a ideia do Sky, eu já tinha pesquisado mais e visto quais eram as provas que tinham aquele perfil no Brasil. E sempre fiz muito KTR, desde o início, assim, sempre gostei das provas KTR. Pra mim, a minha favorita é Campos do Jordão, porque tipo, você tá em cima de uma montanha e você olha lá pra baixo, o Pindamonhangaba tá lá embaixo, você simplesmente tem que chegar lá e voltar. Então, pra mim, era tipo, cara, essa prova é a mais maravilhosa que existe, porque é testar todos os limites, sabe? Você chega lá embaixo com 11K, você tem que subir mais 10, sem parar, é só subir. E eu lembro que quando eu fiz essa prova, eu falei, é isso que eu gosto, entendeu? É do tipo... Não é que você precisa ser um papa-léguas, porque eu não sou super mega rápida. Tem que ser um cabrito só. Você tem que ser cabrito, exatamente. E eu sou meio cabritinho, sempre fui, né? Desde criança, tanto que as trilhas eu curtia Pedra da Gávea, eu fazia muito beachpoca e eu sempre gostei de subir. Mas... E aí eu comecei a buscar essas provas. E é assim que eu achei o Sky. E ano passado eu falei, vou tentar, né? Vai no que dá. E me classifiquei. Eu falei, como assim? Calma aí, eu vou pro Mundial? Eu vou com quem? Quem que vai? Tipo, foi uma coisa muito inédita, sabe? E infelizmente eu fui a única que foi, né? Da seleção inteira, das 6 pessoas que foram selecionadas, porque ano passado era um pouco diferente, era tipo o primeiro lugar de cada distância. E o Sky, pra explicar um pouquinho mais como funciona, né? Ele tem algumas distâncias, não é você se classificar que nem o Trail, que uma seleção inteira se classifica com aquela distância e vai. Não. No Sky você tem a distância do Sky Race, que é a mais curta, né? Que vai até as seletivas aqui no Brasil. São em torno de 20K, com 1.300 de ganho, pelo menos. E já pro Sky Marathon, que já seria a distância maratona, é de 30K, com cerca de 2.000 de ganho. E o Ultra já vai além disso, né? O Ultra, se eu não me engano, são acho que a partir de 40 e poucos, e tem que ter 3.000 e alguma coisa também de ganho. São determinadas provas que servem como seletivo, ou tem as próprias provas?
pessoal que não entende, como é que é feita essa classificação? Como é que você se classifica, né? Então, no Brasil já tem uma lista até, tem que, né, realmente aumentou muito a lista de provas esse último ano, então ainda não gravei quais são. Que tem chancela, né? Isso, que tem a chancela do Sky. Botar no vídeo do YouTube. Isso, tem provas que tem a chancela do Sky, aí cada distância eu realmente agora não vou me lembrar de todas. Mas no ano que eu me classifiquei foi Araçatuba, que é no início do ano, ou era no início do ano, esse ano agora vai ser no final do ano, vai ser em novembro, em 2020. Então, Araçatuba, que são 22 ou 21 ou 22 com mais ou menos 1.400 e pouco de ganho. Que, cara, essa prova é maravilhosa, assim, eu indico pra todo mundo que curte trail de fazer, porque às vezes você se inscreve pra ela e você fala, são 20 e poucos, tudo certo. Cara, a prova é muito irada, porque é muita lama, é muito técnica, tem muita pedra, então, tipo assim, a trilha que é trilha, entendeu? Você pode até comparar com algumas trilhas lá fora. Depois dessa, ainda vinha Campos, que foi uma das etapas, e que eu fui do tipo, vamos tentar. E foi minha melhor prova. A KTR de Campos do Jordão. KTR de Campos do Jordão. E... Você ganhou lá 21, né? E aí foi bem legal, porque eu ganhei lá os 21 na classificatória, que foi 2017. E aí esse ano passado, esse ano na verdade, fui de novo e fiz de novo e bati meu recorde, que eu tinha batido o recorde na outra prova. Então, tipo assim, eu bati por quase 20 minutos esse ano. Caraca. E aí foi bem legal, mas enfim, voltando. Aí foram as 2 classificatórias e ainda teve perdidos. Perdidos, é isso. Foram 3 pra classificar pro Sky Race. E aí no ano tinha Sky Marathon também, que, né, acima dos 20, e o que entrou pra Sky Marathon foi a La Mission. Eu fiz a La Mission pra testar, porque eu sabia que no Mundial que aconteceu na Escócia, seriam 29 com 2.500. La Mission era mais próxima disso pra mim, então foram 35, né, que eu fiz na La Mission com 2.000 de ganho, uma coisa assim. E aí lá fora já foram 29 com 2.500, né? Então, tipo, a brincadeira era mais embaixo. Mas foi bem irado, assim. Foi uma coisa... Cara, a prova é muito surreal. É uma prova que você corre em cenário de filme, sabe? Então, sei lá, em cristas. E é aquela coisa que você fica... Caraca, se eu pisar, tipo, 1 centímetro pra lá, já era despenhadeiro. Então, tipo, é uma coisa assim que você corre e você vendo a galera correndo. É muito lindo. Lindo aquele lugar. O nível da prova também é absurdo, né? Sim, você larga do lado do Kilian, você larga do lado de, tipo, sei lá, Laura Auger, todas as pessoas que você vê no Instagram, você larga do lado deles, sabe? Porque o trail é legal por isso, né? De você estar sempre junto dos... E o clima no ano que você correu ajudou bastante, né? Digamos que esse ano foi bem mais bonito, né? De você conseguir ver as coisas. No ano passado, que eu, além de ter feito a distância dos 29, eu fiz o VK. O VK foi, acho que 2 dias antes dos 29. Cara, não dava pra enxergar nada. Sabe que você corre tombado porque tava ventando muito? Então, tipo, era bizarro. E eu já sou levinha. Eu ficava com a nítida sensação de que eu saí voando. Tinha que correr com um astro no bolso. Não, era muito louco. E tinha horas que eu falava, cara, eu vou abaixar e usar minhas mãos, porque eu tenho certeza que se eu continuar correndo em pé, eu não vou conseguir, eu vou tombar. Então, em alguns momentos, eu corria com a mão no chão. Tipo, eu ia... Não correndo, né? Porque não tem como correr com a mão no chão. Mas, enfim, você meio que escala, né? Que o VK é isso, né? Que foram 5 quilômetros com 1.000 de ganho. Então, o início já você larga no asfalto e depois você começa a subir. É bizarro. Você vê as pessoas subindo, parece bicho, sabe? A galera os corredores lá medianos são, tipo, muito melhores dos corredores daqui. Então, você sente assim... O que eu tô fazendo aqui? Isso é brincadeira de cachorro grande, né? As mulheres subindo, gente, parece... Não tem como. Não tem comparação, assim. Os corredores daqui... A gente aqui, como os corredores melhores, talvez, digamos assim, em termos de performance do Brasil, não se comparam aos corredores de lá, sabe? Então, acho que tem muito disso também da tecnicidade, do que tem lá pra oferecer, que as pessoas correm nas montanhas de lá, a gente corre nas montanhas daqui. São completamente diferentes. Então, em nível de... Até a diferença do Skyrunning pro Trail Running, talvez o Brasil tenha mais expressão no trail, na seleção de trail, nas distâncias trail, que tem menos ganho, justamente porque a gente treina uma coisa mais parecida com aquilo, Perfeito. Né? No Sky, quando você chega no Sky, já é completamente diferente. Então, as trilhas que a gente tem aqui no Brasil não se comparam. Óbvio que tem algumas. Se pegar a Serra Fina, cara,
um puta CT. Dá pra você morar na Serra Fina e ser muito foda, pica das galáxias no Skyrunning. Então aí sim. Mas não são todas as montanhas que a gente consegue isso, né? Então, é mais ou menos isso. Assim. Mas independente de concorrência, você ficou satisfeito com o seu desempenho lá? Sim, super. Porque, pô, primeira seleção brasileira de uma pessoa que participou do Mundial Sky, né? Então, fiquei muito feliz e também não esperava. Eu lembro que eu planejei a prova dos 29, eu lembro disso nitidamente, dos 29K com 2.500 pra fazer em 5 horas. Eu fiz em 4:45. Então, maneiro. Saí feliz. E de todas as seleções, assim, que tinham várias seleções lá, né? Eu lembro que eu passei várias mulheres de Portugal. Eu fiquei, caralho, vocês têm as montanhas de Portugal, como é que eu tô te passando? Eu ficava naquela, tipo, que irado, mas enfim. Deixa eu ver o que mais. Eu fiquei em 27º de 160 e poucas mulheres. Então, assim, óbvio que algumas das que estavam participando que se inscreveram na prova. E que nem aqui, né? O Mundial não é uma prova que eles selecionam e só levam seleção, não. Tem atletas... Participa quem quiser, né? Exato. Então, dentre as seleções, obviamente que o meu resultado foi provavelmente um dos piores. Mas eu me senti feliz, assim, porque... Acho que ficaram ainda 10 mulheres de outras seleções atrás de mim. Não me lembro de cabeça, mas... Foi bem legal, uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter, sabe? De conseguir ir pra uma prova dessa, independente de estar com a seleção ou não. Então sensacional. Legal. E você vai correr o próximo Mundial? Vou. Quando é que é? Vai ser em julho, do 10 ao 12, se não me engano. Teria que olhar. É um Mountain Festival, o Buff Mountain Festival. Na Espanha, né? Isso. Val de Boi, sei lá como é que fala isso, Val de Boi, Vale do Boi. Vale do Boi. Imagina, né? Se é do Boi, deve subir bastante. Mas nesse ano já foi um pouco diferente, né? Porque a classificação, esse ano a gente tá indo com... Acho que total de 30 atletas, né, mais ou menos. Aumentou bastante, então. Aumentou bastante. Porque foi uma coisa que... É a pessoa mais experiente do time. Bom, em termos de mundial, possível. Mas... então, esse ano vai ser bem legal por causa disso. Eu lembro que no ano passado, quando me classifiquei e acabei indo sozinha, né, conversei muito com o Valmir, conversei muito com o Torinho também, falei, cara... Abre mais, porque senão, tipo, se vocês abrirem só pros primeiros, né, quem não consegue ir? Porque financeiramente é bem caro, e, tipo, não é qualquer um que consegue ir, porque sendo uma seleção brasileira, seria maravilhoso a gente conseguisse ir com tudo custeado, né, passagem, hotel, gastos lá, tudo. Aliás, essa é uma excelente reivindicação, né? Exato. Vamos avisar que, assim, todos os custos foram pagos por você, né? Exatamente, ano passado. Eu lembro que eu fiz vaquinha e... Eu calculei por alto, tipo, eu acho que vou gastar mais ou menos isso. Pá, joguei na vaquinha. E dei sorte, porque eu acho que eu gastei só uns 1.000 e pouco a mais. Mas, assim, se eu não tiver grana pra custear, você não vai, cara. Porque, assim, é uma brincadeira que é um papo de, no mínimo, 7, 8 mil reais e que vão assim, né? Porque a passagem é cara, o hotel é caro. Ainda mais na Escócia, tudo em Libra, era muito caro. Minha sorte é que a minha alimentação é relativamente barata, né? Assim, mesmo lá fora. Mas para esse próximo ano é uma coisa que eu acho que a gente já tá pensando, né? Porque eu tô ajudando a galera do Sky, tô junto com essa parte de buscar patrocínio e apoio e tal. Então a gente tá buscando algum apoio financeiro, mas é uma coisa muito difícil, né? No Brasil não há esporte que seja apoiado fora futebol e talvez vôlei, um pouquinho de basquete, essas coisas assim. Mas a corrida ainda é muito incipiente, qualquer tipo de apoio financeiro. Então imagina, uma delegação de 30 pessoas e que ninguém tem passagem paga, ninguém tem hotel pago, ninguém tem a sua alimentação custeada. Todo mundo tá indo no amor porque ama essa bodega que todo mundo ama. Mas a gente vai ter uniforme, né? E vai ter inscrição, que é ótimo. Nem tênis, mas aí a gente também tá correndo atrás disso, né? De apoios e tudo mais. Aí vamos ver, conversas com marcas e... Vai conseguir. Enfim, com certeza. São aventureiros e brabos em todos os sentidos. É isso aí. Mas esse ano já vai ser um pouco diferente, porque ano passado eu participei do VK e do Sky Race. Esse ano, a seleção como um todo, você pega mais ou menos 10 atletas para cada distância. Então, próximo ano, eu vou representando no VK e vou correr porque eu adoro o Sky Race. Entendi. E aí a Ana, por exemplo, ela vai representando como seleção brasileira pro Sky Race. E tem os outros atletas que vão no Sky Marathon, né? Então, é nesse sistema que vai acontecer. Então, bem animada. Legal.
E quais são os outros desafios que não necessariamente sejam mundial? O que você vai correr aí nos próximos meses? Cara, então, ainda bem que eu deixei aqui o bilhete. Já tem um planejamento assim, completo? Eu quase sempre planejo com, tipo, 8 meses de antecedência, sabe? Eu já começo a colocar, assim, o que eu vou fazer. Sensacional. Mas fazer Insanity, até pensando justamente... O 33? Cara, o Chico falou que é duro. Exato. A intenção é fazer o Insanity, vamos ver. E porque, né, o Core já tá na lista e esse ano vai sendo em maio, não vai entrar em conflito com as distâncias. Ano passado não fiz Insanity porque eu tava inscrita na KTR Campus até, e que também vou fazer esse ano. E eu fiquei, cara, eu não vou fazer uma prova uma semana depois da outra, eu tô maluca. E esse ano a intenção é essa, fazer uma semana depois da outra, fazer nada na semana in between, sabe? Tipo, durante, não vou fazer nada, vou dormir. Comer muita banana e dormir. E fazer corja também. KTR Serra Fina, então assim, em termos de meses, meu ano mesmo, em termos competitivos, vai começar em abril, né? Porque aí tem Insanity, depois KTR Campus. Em maio tem Corja. E aí em junho, KTR Serra Fina. Eu realmente não consigo ficar longe das KTRs. KTR Serra Fina. E aí tem o Mundial. Qual distância você vai fazer na Serra Fina? Na Serra Fina eu vou fazer de novo os 21. Que é a minha intenção, assim. Eu gosto muito dessa prova e eu sei que, cara, 42 é aquilo. Se você gosta do 21, você tem que amar o 42. Porque são 2 vezes o mesmo looping, sabe? É só o contrário. Então, tipo, eu fico, cara, é muito sofrido. As 2 vezes que eu fiz o 21, falei, tem condições de eu fazer o 42. Então, se as pessoas fazem 42, eu tiro o chapéu. Porque é muito duro, muito duro. Prova de loop também não é pra qualquer um, não. Se eu não me engano, assim... Pela sensação que eu tive nos 21, eu acredito que é a prova mais dura que tem no Brasil hoje em dia. Mesmo em comparação com as... Por exemplo, a Mission 35. Se você pegar uma coisa, né, de tipo, qual é a sua sensação durante a prova? É a mais dura do Brasil. Assim, eu imagino que pra mim, de todas que eu já corri, foi a que eu mais sofri, assim. Um sofrimento bom, que a gente gosta, mas é a mais sofrida. E depois também no final do ano, Araçatuba, que era pra ser no início do ano, né, mas Araçatuba ano que vem vai ser em setembro. E vou também. Então, esse próximo ano eu vou ficar em poucas provas, né? Porque eu lembro que ano passado eu cheguei a fazer acho que 13 provas no ano inteiro. Então, tipo, dá uma média de mais de uma por mês, né? E esse último ano, por conta dos percalços de chikungunya e etc, e outras coisas que aconteceram, eu acho que eu fiz muito poucas também. Não, né? Chega talvez a 6 ou 7 provas esse último ano. E talvez até menos. Mas... Então, um ano e tanto aí pela frente. Exatamente. Então até lá, até abril, eu vou estar bem. Legal. Agora eu vou mudar um pouco aqui o foco, né? Acho que pra quem te acompanha sabe que você tem uma alimentação diferenciada, né? Tanto a alimentação e a não alimentação, né? Porque também tem a questão do jejum intermitente. Isso aí. Conta um pouquinho aí pras pessoas do que é essa sua vida. Porque as pessoas hoje, né, tem muita confusão e mitos em volta de vegano, vegetariano, hábitos alimentares, o que é o quê. Você hoje, o que você não come? Ou melhor, o que você come? O que for mais fácil, falar o que eu como. Não, assim, muitas pessoas falam, nossa, mas você limita tanto sua alimentação. Eu fico, cara, não tem como limitar. São, tipo, existem milhares de frutas, milhares de legumes, milhares de folhas diferentes, sementes, etc. Então, assim, eu me alimento basicamente de frutas, folhas, o que a gente chama de legumes, que na verdade são frutos, né? E sementes, e tudo cru. Então, minha alimentação se for abrindo o leque, né? A gente começa pelo vegano, porque não me alimento nada animal, seja carne, leite, derivados, mel, blá, nada disso. E, em segundo lugar, crudívoro, que aí já vem da raiz da palavra, né? Que é tudo cru. Então, é tudo vegano, tudo cru. E dentro do crudivorismo, frugivorismo. Porque no crudivorismo, se você abrir um pouco esse espectro para o crudivorismo, você também poderia ingerir muitos tubérculos, muitas oleaginosas, muitas leguminosas. E eu também não faço uso de praticamente nada disso. Vez ou outra, ervilha germinada. Mas eu sou mais do frugivorismo. O frugivorismo nada mais é do que uma alimentação à base de frutas. E folhas e algumas sementes. Tudo cru. Então, em casa, não tem fogão, não tem micro-ondas, não tem geladeira. Então, mas mesmo dentro das frutas, tem algumas que você não come, não é isso? Tem.
Ainda tem esse porém. Que tem esse porém. Abacate. Isso. Abacate e coco, não consumo. Mas o coco, na verdade, ele é uma noz, né? Se você pegar, ele não é uma fruta. Entendi. Mas, normalmente, a gente se acostuma a falar de coco. Tomate, você come? Como, muito. Às vezes, refeições de 2, 3 quilos só de tomate. Adoro tomate. Mas, curiosidade, o abacate... Tadinho dele. Por que não? É a mesma razão do coco, é muita gordura. E eu sigo uma alimentação que é basicamente, no mínimo, 80% de carboidrato. Proveniência, né, das calóricas do dia. De 80% de carboidrato, até 10% de gordura e até 10% de proteína. E quase todas as vezes eu fico em torno de 5, 6% de gordura, 5, 6% de proteína e 90 e poucos por cento de carboidrato. Mas, Elisa, fruta tem proteína? Tem sim, é porque as pessoas têm essa pergunta, né? Porque justamente comem talvez, sei lá, 2, 3 bananas no dia, se muito, ou então uma maçã aqui e ali, ou uma salada de frutas, né? E é pouco representativo se você come pouca fruta, mas se você... no final do dia consome 5, 6, 7 quilos de fruta, soma a proteína que você precisa no dia. Então é mais ou menos. Quais são as que mais tem, assim, por peso? Proteína? Assim? Cara, maracujá, por incrível que pareça, tem muita proteína. Banana, 1 quilo de banana tem 10 gramas de proteína. Exemplo, né? Uhum. Então, pra quem às vezes faz refeição de 2, 3 quilos de banana, já estão aí 30 gramas de proteína, né? Então... é mais ou menos isso. E pelo meu tamanho, né, fazendo as contas, eu preciso de cerca de 46 a 47 gramas de proteína por dia. Não é muita coisa. Uhum. Se você consumir, tipo, 1 quilo de acelga, cara, tem mais de 15 gramas de proteína. Uhum. Então, tipo, não é difícil. É só... o que é difícil, na verdade, para muitas pessoas que estão no cru e no fruge, é conseguir consumir quantidade. Né? Então, eu sinto que muitas das pessoas que são fruge e crude às vezes não chegam no nível de performance no esporte porque não conseguem consumir quantidade. Né? 3 pés de alface. Às vezes, por exemplo, hoje, minha refeição, meu almoço foram 5 pés de alface americana, que dá mais ou menos uns quase 2 quilos de alface, com cerca de 1,5 kg de mamão. Então, tipo, foi meu almoço, quase 4 quilos de comida no almoço. Então, assim... eu consigo enxergar como isso é difícil pra muita gente, e às vezes a gente fala, não é possível que você come isso sozinha. Os stories que às vezes eu posto no Instagram, tem pessoas que respondem, tipo, isso é só pra você ou é pra você e pro Bruno? Eu fico, só pra mim. E o Bruno brinca, que ele é cachorro pequeno, né? A gente comendo, assim, dá 15 minutos ele já desistiu e eu ainda fico por, tipo, 1 hora comendo. E como é que isso combina com o jejum intermitente? Então, aí que tá, o legal porque a gente vê muitos estudos falando, né? Jejum não ajuda em performance. Até acho que recentemente teve também um evento aqui no Rio que falaram muito sobre isso, que foi, né, algumas pesquisas alegam que jejum não ajuda na performance. Cara, o jejum encaixou pra mim justo por isso, porque, primeiro, você não tem como correr pesado. Se você comer uma refeição de 4 quilos, não existe correr, não tem como, você vai dormir, né, ou não tem nenhuma performance estando pesado. E eu sempre fui, sem querer, adepta ao jejum intermitente mais curto, porque eu nunca fui uma pessoa de comer assim que acordo. Eu ia comer, sei lá, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. E quase todas as crianças que eu conheço também tinham isso na infância, né? De pai forçar a tomar café da manhã. Uhum. E eu sempre segui isso muito, de tipo, não tô afim, não vou comer. Então, mesmo na época que eu fazia natação, porque eu nadava 5 horas da manhã, cara, eu não tinha condições de comer antes de ir pra natação, né? Aquela coisa de... como assim você vai levantar 5 horas? Vai levantar cedo antes ainda pra comer, pra ir... Não. Então eu nunca fui de comer cedo. Então eu praticava o jejum intermitente curtinho, né? De 12 horas por aí, sem saber. Por muito tempo. E aí começou essa modinha do jejum intermitente, né? Todo mundo começou a ler mais sobre jejum, falando sobre essa questão de... interessante você queimar sua reserva de glicogênio, você dar um tempo pro seu corpo se recuperar, regenerar mais fácil. E comecei a testar. Eu já corria cedo e às vezes nem comia antes, mas eu, obviamente, corria pouquíssimo no início da minha corrida, né? E o jejum, ele veio mais ou menos junto com a ideia da corrida como performance. E comecei a testar e deu certo. Foi bem cagada, assim, digamos. Eu conseguia correr em jejum. No começo, obviamente, corria bem menos. Acho que meus treinos não passavam de 1 hora, talvez 1 hora e pouco, e fazia em jejum. E comecei a pensar, e se eu fizer as provas em jejum? E comecei a testar mesmo. E se eu fizer os treinos mais longos em jejum? A ponto de eu normalmente fazer meus treinos em preparação para o Mundial, por exemplo, eu tive alguns treinos de 3 horas e pouco, 4 horas,
completamente em jejum, sem água, sem nada. Antes e durante. Então, assim, é bem de costume mesmo. É aquela coisa do tipo, cara... É aquela lei, né? A lei do mínimo esforço e máxima eficiência. Então, justamente comecei a testar pra ver até onde ia dar. E curiosidade, a prova é em jejum ou não? Então, a prova já é outro macete. A prova, a ideia é você começa em jejum e vai até 1h30 da prova em jejum. E provas que vão além disso você quebra depois de 1h30, pelo menos pra mim é assim que funciona. E possivelmente é uma coisa muito mais mental do que uma coisa física, porque eu já faço meus treinos em jejum. Então é bem aquela coisa do tipo, se eu não tiver com estoque de glicogênio, que eu com certeza estou, né, eu vou comer essa tâmara. E aquilo, eu só levo tâmara pra prova quando levo e água de coco. Gelzinho? Não, nada. Não, nada de gel. Mas o Cord, até um exemplo, né? O Cord eu fiz a prova inteira à base de 300 ml de água de coco. Não ingeri mais nada. Você nem comeu o caqui? Não. Pô, achei Pô, que cheio na prova, né? Eu ainda pensei, cara, que sacanagem, eu correndo esse monte de caqui pra tudo quanto é eu lado. achei que era você que tinha exigido o caqui. Não. Mas não comi. Eu adoraria, tipo... Eu pensei ainda em parar, eu falei, cara... Eu acho que eu vou parar aqui, deve ter bastante gente, assim, pelos bate-voltas eu pensei, acho que dá tempo de eu parar e pegar um caqui e continuar, mas desisti durante a prova, mas Você acha que então que a alimentação e seu estilo de vida está relacionado com a melhora, ou enfim, ou parte, né, do seu desempenho na corrida? Eu tenho certeza, porque quando eu comecei a comer mais cru, o frugivorismo, né, o 100% cru pra mim, veio um pouco depois de eu começar a correr. Eu tava em transição ainda no início da corrida, assim. Eu acho que eu fiquei um ano e pouco ainda sendo vegana, mas comendo muita coisa cozida e tal. E naquela transição que muita gente chama de raw till 4, que você come cru até as 4 da tarde, e a partir das 4 da tarde você consome alguma coisa cozida, que te segure emocionalmente no cozido. Uma transição, né? Isso. E Nunca tinha ouvido falar nisso. É, bem interessante, assim. Eu fiz isso por 2 anos e meio, fez uma cara de pensativa aí, opa. É irado. Então eu consumi, assim, antes, como eu não fazia tanto jejum, eu fazia 3 refeições ainda no início da corrida, né? Então eu comia aquele café da manhã meio tarde, tipo 10 e pouca, 11 horas. E aí depois ia almoçar lá pras 2 horas da tarde e jantava uma saladona com uma batata cozida, ou uma saladona com 2, 3 espigas. Se olhar no meu feed do Instagram, dá pra ver as minhas refeições cozidas da época. E eu sempre gostei muito de comida tailandesa, comida indiana, pra mim eram as minhas favoritas. Assim. Adoro também. E aí o fazer o Raw Till 4 foi por isso, por eu tentar me desapegar dessa comida, mas eu ainda gostava muito dela. Então eu sempre fiz muita coisa com curry, muita coisa com, né, pimenta, etc. E hoje em dia, às vezes, até eu uso. Até uma combinação muito boa é banana com curry. Eu gosto também. Eu como. Caramba, exótico. É muito gostoso. Fazer, tipo, vitamina de banana com curry é muito bom. Mas fiquei muito tempo fazendo isso, né? Então, no final do dia, eu consumia alguma coisa cozida com uma saladona de 1, 2, 3 pés de folha e, sei lá, tomate, com uma batata cozida. Então, era isso que eu fiz por muito tempo, até eu notar que eu comecei a comer cozido só umas 2, 3 vezes na semana e falar, não tá mais fazendo tanta falta. Mas o jumpstart de virar e falar, então tá, vou largar de vez o cozido, demorou muito tempo porque foi muito mental, né? Não era pelo físico de precisar, era pelo emocional de você estar com alguém e precisar comer o cozido. Toda aquela coisa, né, que demora às vezes. E do quentinho também. E tem um outro aspecto também dessa questão de gosto, não só o apego mental pelo cozido, mas tem gente que tem um apego pelo salgado. Porque quando você faz essa transição pro fruit, acabou o salgado, né? Não tem mais sal. O que tem de salgado? Então, aí que tá. Pode botar sal? Tem gente que usa sal. Eu não uso mais sal, não uso óleo, não já uso nem tempero. Também. Foi logo no começo, porque eu senti que pra eu largar o cozido, eu tinha que largar primeiro o sal. Os temperos, os óleos, que tudo isso que faz ficar gostoso. Se você fizer um feijão sem óleo, sem sal, sem alho, sem não sei o que, sem nenhum tempero, comer o feijão sem nada. Né? Tipo, não vai ser tão gostoso. Então eu primeiro larguei isso tudo, inclusive a farinha, que eu era viciada em pão francês. Jesus, pão na chapa pra mim era assim, se fizesse um pão na chapa eu ia comer 6. Uma vez só. Então eu sempre gostei muito das comidas, eu sempre fui apegada, cara, família mineira, então eu adorava queijo Minas. Doce de leite. Então eu largar isso tudo pra minha família primeiro foi um sacrilégio. E minha família já foi criadora de gado pra corte. Então assim, quando eu virei vegetariana, eu ainda
morava nesse meio em Minas, né? Então, enfim. Mas foi bem interessante essa transformação toda, né? Minha trajetória inteira. E foi muito... O vegetariano foi porque eu já não gostava muito de carne mesmo. E aí foi fácil. Mas o vegano veio por conta do falecimento da minha mãe, do câncer. Ela faleceu de câncer. E eu lembro que quando ela estava no tratamento do câncer, não estava dando certo. E aí os médicos falaram, olha, não tem mais o que fazer. Já tá, tipo assim, a um nível que a gente não tem o que fazer. E ela falou, então vou buscar outras formas. E aí começou a buscar na alimentação esse tratamento alternativo. Ela não conseguiu se manter vegana. Ela era daquela que, tipo, adorava, tipo, torresmo, tocinho, não sei o que. Então pra ela foi muito difícil. Só que nesses estudos dela, foram 5 anos, né, de doença. Nesses estudos dela, inclusive até o 3º ano da doença ela corria ainda. Né, ficava algumas semanas parada, às vezes quando tava na químio, e aí caiu o cabelo, e etc. E ela ficava mal. Mas durante esses anos de estudo eu comecei a entrar pra esse viés do tipo, então já cortei carne, fácil de cortar o resto. Me tornei vegana, assim, oficialmente mesmo, falar, não vou comer mais nada que tenha leite, ovo, quando ela faleceu. Porque eu ainda tinha aquela coisa de, de vez em quando eu ia na casa de alguém, aí tinha um pão, aí eu comia o pão. Mas eu já tinha abolido há muito tempo. E o cru também veio por conta dela, porque ela foi apresentada a um curso que existe aqui no Rio, que chama Terapia, que é de alimentação viva, que é outro viés da alimentação crua. E aí foi aí que eu descambei pra esse lado, mas a alimentação foi muito disso, de ir me explorando e abrindo outros leques e... Legal. Você falou que você já era vegetariano lá em Minas. Então, assim, já tem muito tempo que você tem essa alimentação, assim, esse estilo de vida mais natural, digamos assim. E a corrida veio depois até, né? Isso. Então, a corrida entrou, você já tinha uma alimentação e, enfim, esse estilo de vida diferente, né? Na corrida veio, eu já tava vegana, né? Mas um vegano, assim... Não estava tão ligada à parte mais ética ou à parte mais de performance. Não, eu já só estava vegano. Mas se a gente for mais pra trás ainda, né? Assim, por exemplo, beer and wine, what else do you need? É uma frase que soa familiar. Sim. Cupcakes, com alguma certeza. coisa que... Gente, eu era daquela que fazia, tipo, 30 cupcakes no final de semana e se deixava acabar com todos, sabe? E eu lembro que pra mim foi um achado quando eu comecei a fazer cupcake vegano. E eu era viciada. Pra mim, eu sou muito formiga. Então, o próprio frugivorismo encaixou bem, que você falou essa coisa do salgado, né? Encaixou bem o frugivorismo pra mim, porque eu sempre fui formiga. Mas eu tive minha época de bebedeira também, assim, acho que os anos de faculdade foram... Também tem muito aquilo de você querer se encaixar, né, na turma. Então, eu saía. Eu nunca fui muito sair. Eu lembro que em Minas eu morei em sítio. Então, tipo... Se eu saía pra ir pra qualquer boate, festinha, quando eu era criança, era, tipo, meio que a contragosto, porque eu sentia que eu tinha que fazer parte. Mas na faculdade, sim, eu me sentia pertencente. Pra mim era prazeroso me sentir pertencente, mas não era que eu gostava daquilo. E aos poucos eu consegui ir voltando pra essa raiz, a essência do, cara, eu tô feliz como, entendeu? Então... Mas a cerveja é cevada, germinada, tostada, com um pouquinho de levedura. Vegano ou não? Então, tem algumas cervejas que não são. Até, inclusive, a Heineken é vegana. Heineken é uma cerveja vegana. Tem cervejas veganas, mas eu nunca gostei de cerveja, mesmo. Vinho até eu gostava, eu adorava vinho rosé, vinho branco. Vinho tinto nem tanto, que sempre me deu muito sono. Mas eu não conseguia beber muito. Eu era daquela que, tipo, tô alegrinha, pronto, entendeu? Então, tipo, morreu dali. Mas já tive esse passado negro, assim, de adorar comer um monte de besteira. Eu era... Sorvete. Sim, porra, sorvete, gente. O que é sorvete de flocos? Não, aí é bravo. Eu já comi Cheetos, sim, mas, tipo assim, aquela coisa do tipo, comer, porque acho que tem até uma foto no Instagram. Eu comia Cheetos, mas assim, não era... Eu adorava pipoca. Pipoca de cinema, pra mim, ainda cheiro é maravilhoso. Mas não me dá mais vontade de comer, assim, é uma coisa que... Por exemplo, bis. Eu acabava uma caixa de bis em 10 minutos, de boas, assim. Ou Diamante Negro, era o meu chocolate favorito. O pior, mais enjoativo possível, Diamante Negro. Era uma barra de Diamante Negro vendo filme no cinema, entendeu? Então, assim, ou M&M's. Cara, eu sempre fui muito merdeira e sempre fui de comer muito. Então, o fruto de comer um monte de quilos veio, assim... Veio bem, né? Porque eu acabei nos primeiros mês e meio de alimentação crua, eu perdi quase 10 quilos. Sabe? Então, eu pesava 53, eu caí pra 43 em um mês e meio, assim.
Você tá há quanto tempo nessa dieta crua? Crua há quase 3 anos. Caramba, bastante. E você faz um acompanhamento também, assim, de exames periódicos pra saber... Falta alguma coisa nessa dieta? Você tem que suplementar ou não tem que suplementar? Então, tá aí uma coisa que é uma incógnita muito grande, né? Não só pra mim, ou pro cru, ou pros veganos, vegetarianos, e até pra todo mundo, onívoros, que é a B12. Né? Todo mundo, assim, é fácil, acho que mais de 1/3 da população mundial, seja vegana, vegetariana, precisa de B12, ou onívoro, né? Então, essa suplementação eu faço de tempos em tempos, mas não é uma coisa que eu mantenho, tipo assim, todo dia toma aquilo. Não. É uma coisa que eu sinto que a minha B12 dá uma baixada quando eu tô em épocas de porrada de treino. Ou então, quando por algum motivo, que foi o que aconteceu esse ano, com a própria chikungunya, quando eu tive, quando eu tô com algum quadro infeccioso, que só foi a única vez que aconteceu. Então, assim, eu sinto que com a chikungunya também baixou. É a única coisa. Todo o resto, assim, as pessoas às vezes se preocupam, tipo, proteína. E, gente, proteína é uma coisa que não existe deficiência de proteína. Existe deficiência de fibra, mas não existe deficiência de proteína. Não existe. Ninguém. É uma coisa que a indústria criou pra poder vender um monte de pozinho, pra todo mundo gastar mó grana, 100 e poucos reais com pó, com um monte de... Não existe, sabe? Então, assim, a gente não tem necessidade desse monte de coisas que as pessoas vendem pra gente. Seja no marketing, seja no que for, tipo, de roupa, tudo, né? Tudo. A gente não precisa de quase nada disso. Então, é muito mais essa questão da... Só o Netflix. Netflix eu adoro. Netflix é muito bom, né? A gente gasta aquele dinheiro feliz. Mas Netflix a gente precisa. E... Voltando pra alimentação aqui, cara. A gente falou só de sólidos. Líquidos, vida líquida. Tem vida líquida? Então, suco pode? Pô, suco pode. Eu não amo suco. Pra ser muito sincera, pra mim, eu só comeria. E tem dias que eu não bebo nenhuma gota d'água, assim. É comum, na verdade, eu não beber nada de água nunca. Então, se eu bebo, sei lá, 300 ml uma vez por semana, é muito. Você não chega do treino e quer tomar um gole d'água? Eu não bebo água, eu vou comer. Aí eu como fruta, e aí tem muita água. Isso que eu ia falar, as frutas também tem muita água, né? Muita água. Então, assim, a minha média de ir ao banheiro fazer xixi por dia sem beber água são umas 10 a 15 vezes. Mas não é possível. Vamos dizer, é que você treina, você não treina na hora do almoço, não, né? Às vezes treino. Um sol, assim, um verão, aí você tá suando pra caramba, você não sente a necessidade de tomar uma água depois. É muito raro, assim, às vezes, por exemplo, quando eu treino muito na Florida da Tijuca. Então, às vezes, no final do treino, sabe aquela descidinha que tem na estrada mesmo, e tem aquela coisinha de cair água ali? Eu vou lá pra molhar a cara e no máximo dou um gole e é isso, entendeu? Tipo, só por, limpar a boca, porque a gente, né, fica correndo meio, seca tudo. Mas é muito raro beber água, assim. Eu levo, às vezes, água nas provas porque você tem que levar, né? Porque é aquela parada da segurança, não sei o que. Mas se eles pedem, tipo, um container de 2 litros, eu vou colocar, assim, 100 ml e é isso aí. Se eu precisar, eu paro em algum lugar. Eu nunca precisei. E eu sei que tem muito disso também. O pessoal fica, mais segurança, tem que levar. Vai que você cai num buraco e aí você precisa ficar lá a noite inteira naquele buraco. Tá, talvez eu seja não muito precavida nesse momento. Mas, assim, não levo mais do que isso, sabe? Já é de costume mesmo, porque beber água... Lá em casa eu tenho filtro, mas a razão de eu ter o filtro, que é o filtro ozonizador e alcalino, é porque eu faço enema, que já é outra coisa. Então, assim... Que é parte das higienizações, das limpezas? Isso, faz parte das limpezas, né, semanais que eu faço uma vez por semana, enema, que é basicamente uma limpeza intestinal, né, com água. Então a razão de eu ter o filtro é mais por isso. Quando é que começou? Acho que a gente podia falar um pouco disso, cara. Quando é que começou essa parte das limpezas e higienização? Isso é recente? É, relativamente recente. Deve ter o quê? Esse ano mesmo que eu comecei mais com a parte das limpezas e desintoxicação. Eu sempre fui muito dessa de ficar explorando, né? Então, o que me faz me sentir bem? E comecei a testar, porque eu também sempre tive essa conexão de tipo, cara, alimentação, nutrição não é só a boca, né? Então, é muito do que a gente lê, é do que você pratica no dia a dia, o que você assiste ou deixa de assistir, o com quem você conversa, enfim, tomar sol é nutrição, então os dias de jejum, porque às vezes eu faço jejum de 24, 36, 40 e poucas horas, o sol é um alimento, né? Enfim, então eu comecei a testar essas coisas do que pode ser o meu alimento além disso. E o quão intoxicada eu posso estar e que eu preciso de mais limpeza. Muita gente fala, Elisa, você é frouxo, que tipo de limpeza você ainda precisa além disso? Cara, a gente se intoxica de várias maneiras. Só de estar morando na cidade, a gente já tá intoxicado, entendeu? Então, assim,
Eu moro na Tijuca, tipo, é no meio do Rio de Janeiro, assim, é um lugar que, porra, eu ando, sei lá, 300 metros, tô no metrô. Tem cinema e carro pra tudo quanto é lado, enfim. Apesar da alimentação ajudar muito num estilo de vida mais limpo, digamos assim, é só uma pontinha do iceberg, né? Então, as limpezas, as desintoxicações, os retiros que eu faço, todos esses rituais que eu tenho de manhã, que eu acordo e faço todos os dias religiosamente a mesma coisa, limpeza nasal, o banho específico, ou sei lá, o que mais que eu faço? As práticas do yoga, que seriam os Naulikriyas, etc. Todas as coisas têm a ver com essa prática de limpeza. E é quase sempre assim, no meu dia não começa se eu não fizer isso. Então é aquela coisa bem, se por um acaso alguém me acordar no meio da madrugada e mudar todo o meu... e eu não conseguir fazer, fica uma coisa faltando. Não é que eu vá despirocar, mas fica faltando, né? Então, foram coisas que eu fui agregando nos últimos meses e eu sinto que era o que estava faltando. Que eu sempre tive muita dificuldade nasal, assim, eu tenho desvio de septo. E pra corrida, eu tenho que fazer... Não sei se vocês conhecem aquele respiron, que é aquele exercíciozinho que faz pra asma. Não. Que é tipo um negocinho que você sopra e as bolinhas sobem. Ou então você inspira, quando vira ao contrário, inspira, as bolinhas descem. Então eu sempre tive que fazer essa prática pra melhorar minha capacidade pulmonar, porque eu não tenho uma capacidade muito legal. Não sei se até é advento de eu ter nascido com 5 meses de idade, de gravidez da minha mãe. Mas, eu nunca tive capacidade pulmonar muito boa. E aí as limpezas nasais começaram a ajudar muito na corrida, porque, desentupia tudo. E eu falava, cara, agora eu tô respirando. Agora no final do dia eu já tô toda entupida. Mas aí de manhã acorda, faz todas as limpezas, sei lá, parece que as coisas rendem, sabe? O treino rende. Uhum. E aí comecei a testar várias coisas que eu antes achava, tá faltando aquele elo, aquele missing link, assim, alguma coisa ali. E as coisas começaram a encaixar, sabe? Uhum. Então as limpezas vieram muito pra isso. E muito nessa coisa de tentar ser o mais holística possível. A corrida é uma coisa, a alimentação é outra coisa, o que eu leio, com quem que eu, né, como eu vivo, o que eu tenho em casa, o que eu não tenho em casa. Então tudo veio pra fazer esse... ecossistema. Exato. E aí esse estilo de vida hoje tá virando trabalho, né? Algo que você quer também perseguir pra passar pras outras pessoas e conhecimento. Exatamente. Como é que tá sendo isso e como é que alguém, né, entra em contato com você, que tipo de coisa as pessoas podem... Que tipo de serviço você tá disponibilizando aí pras pessoas que se interessam por alguma aventura aí que você citou? Ultimamente, assim, no último ano, foi essa coisa de testar e de falar, cara, vou dar um tiro no escuro e arriscar, né? E comecei a fazer eventos, a maioria com essa parte mais esse viés de alimentação crua ou vegana, alguns eram também vegano cozido e tal, mas englobando alguma coisa do exercício físico, alguma coisa do yoga, ou em parceria com amigas minhas ou pessoas que eu passei a conhecer, né, relacionados também ao jejum e etc. E atualmente estou nessa, de fazer eventos e retiros e que as pessoas possam participar e vir testar. Né? Tem vários vieses, tem eventos que não tem nada a ver com corrida e que é mais a desintoxicação em si, como tem eventos que até fiz no início do ano em abril, que foi ótimo, que eu fiquei acho que quase um mês imersa na Serra Fina. A gente fez A gente fez um evento de 1 semana lá e o resto do mês eu falei, bom, já estou aqui, vou ficar aqui. Então a gente ficou numa cabaninha por 1 mês, sem quase sinal de internet, sem nada. A gente só tinha sinal quando a gente ia pra cidade, aí a gente conseguia postar os stories, essas coisas. Mas ficamos lá treinando e, enfim, eu e Bruno, né? Eu falo ficamos, mas aí fica esquisito que ninguém sabe quem falou. Eu e Bruno, namorado. Deus. Exato, eu e Deus. Também. E os eventos quase sempre são para grupos pequenos, né? De 10, 15 pessoas. Então é bem voltado para isso de dar uma expandida para quem também estiver interessado. E resolvi dar esse tiro no escuro de largar tudo que eu tava fazendo e vamos ver no que dá. Né? E foi bem isso. Sensacional. Legal. E além de você ter mudado bastante a sua alimentação, você já evoluiu bastante com seus cortes de cabelo. Com certeza. Exatamente. Desde raspado até praticamente careca, enfim. A gente te conheceu também numa corrida de montanha e você tava, acho que talvez, máquina 1 ali. Eu cheguei a raspar a máquina 2. Uhum. A primeira vez que eu raspei foi quando minha mãe começou a quimioterapia. Em 2009, Teste de empatia, né? Foi do tipo assim, mãe, você tá sem cabelo, vou raspar também. E raspei, e aí acabei ficando a faculdade inteira de cabelo curto, o máximo foi tipo esse tamanho.
E aí depois, no final da faculdade, eu não sei quem da minha família falou, vamos fazer um desafio, quero ver você deixar esse cabelo crescer. E eu sou muito competitiva, né? Então eu falei assim, então vamos nessa, desafio. Cara, mas que inferno deixar esse cabelo crescer. Cabelo cacheado, sabe? É um inferno deixar crescer, cara. É muito ruim, porque ele é tipo Bozo, né? Corre assim, cresce não assim. Não cabe no exato. boné, né? Exato, cresce assim e depois ele cai. Então eu fiquei, tipo, uns meses naquela relação de ódio com o cabelo, mas eu sempre fui muito desapegada. Então às vezes eu ficava, quer saber, eu vou raspar de novo. E aí desistia do desafio e raspei de novo. Então, já tive cabelo de vários comprimentos, eu tive até rosa, mas Será isso que era depois nova. cai mesmo, cara? Eu não tô conseguindo. Só, Tá curto Vai ter que ainda. deixar só ele sobe. crescer bem. Será que cai, Vai cara? ter que crescer bem até chegar no cai. Porra. Mas vai Já ter que dar tentei uns várias meses. vezes e não cai. Mas vou tentar de novo. Vai ter que dar uns meses, mas aí vai. Corta com a lua, segue a lua. Se a lua estiver cheia, você quer que o cabelo cresça, corta Lua é com a sua lua. cabeleireira? Ou... Não. A lua. Tô brincando. Sim. Segue a lua, né? Tipo, a lua crescente, se você quiser que o cabelo cresça mais rápido, você corta na lua crescente. Se cresça mais lento, na lua minguante. Tem gente que não acredita nisso, mas dá super certo. É a dica. Eu não tô cortando o at all, então talvez seja esse o problema. Pode ser. Ele ficou estagnado. Exatamente. Mas foi isso. Só um pause. Uhum. Tá gravando aí? Show. A gente tá em uma hora. Tem 1 hora. Tem uma pergunta pra falar sobre o treinamento com o Wellington. Uhum. E a queda no ânimo da corrida. E depois o jabá. Dá pra seguir recados ainda. finais. Show. Então, vou seguir aqui. Uhum. Você falou que treinou com a ponto corrido, né? Isso. Também durante um bom tempo. Mas recentemente você tem treinado com Team Carius, né? Isso o Wellington aí. Carius, que inclusive foi o nosso segundo entrevistado. Se você não ouviu, é uma entrevista muito boa, vale a pena. Exatamente onde você tá sentado agora, nesse Nesse exato cenário. Na mesma energia. Ele deu um up no seu treinamento? Quais foram as mudanças, né, na sua planilha, enfim? O que você vem evoluindo trabalhando com ele? Olha, E faz diferença ele ser vegano ou não, né? Também as pessoas devem se perguntar. Não, então, falando primeiro do treinamento, depois eu chego no vegano. Mas no treinamento, eu lembro que eu conheci o El em Araçatuba, de 2018. E nessa de classificar, né? Porque em 2018 a gente se classificou, tiveram todas as provas, até perdidos daquele ano, e a gente se classificou para o Mundial, que era naquele ano, em novembro, acho que era isso, né? Novembro, outubro. Então, assim, a gente tinha poucos meses para se organizar e foi um pouco diferente desse ano. Eu conheci ele em Araçatuba, no início do ano, e comecei a treinar com ele lá para junho, julho, ou poucos meses antes do Mundial. Então, assim, a minha participação no Mundial, eu agradeço muito, teve muito a ver com o meu treinamento que eu tive na ponto corrido, né, e me classifiquei até por conta do apoio também deles, mas logo depois eu senti que para eu ter aquele passo além de continuar seguindo com o Sky, eu precisava de um treinamento diferenciado. E eu falei, cara, os treinos que eu tô fazendo, eu sinto que eu ainda posso mais, sabe? E tendo encontrado com o El lá, e um tempo depois, o Bruno, meu namorado, começou a treinar com ele. E vendo os treinos do Bruno, eu falava, porra, é isso, velho, eu tenho que fazer isso. E aí comecei a treinar com ele, e foi, era tipo assim, se eu era vinho rosé, foi pra vinho tinto, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Então, pra mim tem sido imprescindível o trabalho com ele. Primeiro porque ele não é um treinador que é do tipo, toma aí a planilha. Não, ele é do tipo, e aí? O que você tá sentindo? Tanto que nas últimas 2 semanas, eu vou chegar lá e falar disso, tô sem planilha, não estou treinando. É do tipo assim, acordei, estou a fim de correr? Então vai. Né? Então ele sempre foi muito daquele assim, como que tá a tua cabeça, o que você tá fazendo, como é que anda o físico também, obviamente, mas muito focado na parte de o que tá acontecendo dentro da Elisa, né? E nisso a gente virou muito amigo. E antes até de ser treinador, a gente acabou virando muito amigo. E hoje em dia a gente sempre troca muito. E até essa semana eu reclamei pra ele, falei, porra, tu tá mudando de casa, você não fala mais comigo. E ele sempre foi aquela coisa de, ele tá mudando agora. Ele é muito babá, assim, né, do tipo, ele sempre fica, e aí, como é que você tá hoje? E aí, como é que foi o treino? Treinou? Primeiro, ele não quer saber dos resultados. Você não dá pra ele o link do Strava, ele fala, caguei, me explica como é que foi. Aí eu, então tá. Então, assim, esse treino, a partir do momento que eu comecei a treinar com ele, eu sinto que eu me conectei muito mais com o que é correr, né? Eu deixei de pensar no
no treino como, não, hoje é, sei lá, fartlek, hoje é... Não, hoje é o dia de eu correr na floresta. E aí, o que eu vou fazer aqui, né? Porque... E o que mudou muito também foi isso. Antes eu treinava na ponto corrido e era muito asfalto. Agora todos os meus treinos, seja fartlek, intervalado, jogging, rodagem, é tudo na floresta. Não importa. É raro eu ter um treino de asfalto. Raro. Só se um dia eu virar e falar assim, não tenho tempo, porque eu preciso deslocar pra floresta, eu demoro, sei lá, 20, 30 minutos a mais, 20, 30 pra voltar, e eu não tenho tempo, eu treino no asfalto. Mas se eu puder, e se ele não falar nada, significa que sempre trilha. Então tudo é trilha. Seja final de semana, ou longo, seja mais curto, é tudo trilha. E isso eu achei imprescindível porque é o que eu quero, entendeu? Pra mim não é do tipo, por que eu vou treinar no asfalto se eu nem compito no asfalto, sabe? Não faz sentido. Então, o legal disso é justo de você ter aquela tecnicidade, né? De treinar o que você faz, né? Então, pra mim, o treino com ele foi imprescindível pra eu estar onde eu estou, assim. E tanto ele quanto outras pessoas que me acompanham hoje em dia, né? Não só ele. Outros profissionais. Mas muito, 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 muito importante pra mim, sim, na minha trajetória. Bacana. E a parte da alimentação? Alimentação. Então, ele já era vegetariano, pendendo pra vegano quando a gente começou a treinar junto. Eu não sei se em algum momento também influenciou, mas eu não sei. O El sempre foi muito bem decidido da cabeça, né? Eu lembro que no momento que ele falou assim, tô vegano, eu falei, legal. Mas não tem muita... Vocês não discutem muito sobre isso? Não, a gente não fala muito sobre alimentação, né? Então, ele sabe que influencia, no sentido de que, né, a gente... cortando alimentos de origem animal, a inflamação é menor, ou seja, você recupera muito mais rápido, né, das provas, recupera muito mais rápido dos treinos e tal. E isso também influencia talvez até no approach dele de treinos, mas não é uma coisa que a gente conversa muito. Entendi. E recentemente você fez um post, né, uma espécie de desabafo sobre o seu ânimo de corrida. O que você acha que tem levado a isso? Cara, sabe quando você se sente saturado? Você tá naquele momento... não tô a fim de treinar, é muito chato treinar. Sei lá, assim, primeiro que começou tudo, né, digamos, esse ano que foi um ano muito mais desafiador pra mim, assim, uma coisa que eu não esperava, veio com a chikungunya. Logo depois do Corja, que foi sei lá, pra mim foi a prova, sabe, eu tava muito bem, tava me sentindo muito bem, terminei a prova muito bem, 2 dias depois já tava treinando de novo, tipo, tava bem. E aí eu fui pra Arraial pra fazer WTR Arraial. Um dia antes eu não conseguia levantar da cama. Eu acordei, tipo assim, com muita febre. Começaram a aparecer várias manchas no corpo inteiro. Enfim, no final das contas, depois de 2, 3 dias sem saber o que era, falaram, chikungunya. Eu falei, não é possível, não vai ser. Não vai ser, tenho certeza que não. Você tem que esperar 10 dias pra fazer o teste. Então, esperar 10 dias, daqueles 10 dias, assim, eu fiquei uma semana inteira com muita dor, mas eu sou muito teimosa, então eu queria fazer as coisas. Não conseguia treinar, óbvio. Mas eu fazia tudo, levantava, saía de casa. Eu não fui aquela pessoa da chikungunya que não conseguia nem escovar dente. Não, eu fazia tudo, mas não conseguia treinar. Aí passaram os 10 dias, fiz o teste, deu IgM lá nos... Caralho, então, tipo, a inflamação da chikungunya tava no teto. E eu falei, putz, tá, né, não corri Arraial, mas tudo bem. Arraial era uma prova que não era alvo pra mim. Era uma prova que eu queria muito fazer, porque ano passado ficou entalado, que eu também não fiz. Eu fui pra prova, tipo... lesionada, então eu andei os 10 km, 10 km do segundo trecho, não, andei os 10 km, não corri nada, devo ter corrido 200 metros, e eu falei, não dá pra correr, tô sentindo muita dor, e ao invés de eu desistir, que eu também sou muito teimosa, eu andei os 10 km. E eu queria fazer esse ano por isso, porque ficou entalado, também não fiz por conta da chikungunya. E aí, desde então, assim, um ano inteiro, veio um ano que depois da chikungunya, eu fiquei 1 mês e pouco sem fazer nada, porque eu precisava descansar mesmo. Até o Reinaldo, que é o Reinaldo Muzialovski, ele é o meu fisioterapeuta. Ele falou, você não tem chances, ortopedista na verdade, né? Sem chances de você fazer essa prova. Tipo assim, de você correr, sossega, vai descansar. Porque se você começar a treinar agora, você tá toda inflamada. A possibilidade de você se lesionar ainda mais com qualquer outra coisa é muito grande, então descansa. Então foi 1 mês, assim, pra mim, junho foi completamente parada. E em julho eu tinha perdidos. Então eu fiquei, acho que eu treinei pra prova 1 semana e meia, 2 semanas assim de treino. E fui pra prova, que foram 25 com 1.500, 1.400 e pouco. E sei lá, baixou o santo, consegui terminar a prova. Não fui bem como eu esperava, mas obviamente, na verdade, eu já esperava que eu não fosse bem, né? Porque eu não tava bem. Mas
consegui terminar a prova e desde então nada mais encaixou, sabe? Eu não sei se foi muito disso também de sentir que o treino não rendia mais e eu não ter aquela vontade de treinar porque não rendia mais. Não sei em que ponto aí as coisas começaram a, entre aspas, degringolar, sabe? Então, tem sido um ano de muitos desafios e agora, nesse momento, eu tô naquele momento do tipo, e aí? Sei lá, tô desanimada, não tô afim de correr, sabe? E aí muitas pessoas ficam, mas você tem que saber o que tá acontecendo. Eu falei, não sei, não tô afim de correr. Posso falar? Quando eu escutei o seu depoimento, assim, veio uma coisa meio óbvia na minha cabeça. Quer dizer, veio uma coisa na minha cabeça que, pra mim, era meio, eu esperava que você fosse falar sobre isso e eu acho que muita gente deve ter pensado. Eu falei, cara, deve ter a ver com a alimentação, né? Não, pior que não. E aí, pô, né? qual que é a sua leitura em relação a isso? Você acha que não tem nada a ver? Não, eu sinto que é muito uma coisa mais emocional e mental do momento, sabe? E de não tá me sentindo fisicamente naquele... como eu tava antes, que é normal, né? Você fica um tempão parado. Aí depois você vai treinar, não rende. A sua cabeça é sempre a cabeça daquele melhor rendimento. Você fica com aquilo na cabeça. Você esquece o que é ruim. Você só lembra do que é bom. Quer dizer, a maior parte das pessoas espera que lembre mais do que é bom. Então, assim, eu lembro muito daquele momento. Então, quando você vai correr e você sente que você tá, tipo... Cara, a minha sensação é que eu tô aprendendo a correr de novo. Então, veio muito desse desânimo, sabe? E do cansaço de não conseguir fazer nem 5 quilômetros e tá morrendo. E aí, algumas vezes eu consegui, ao longo desses últimos meses, até umas 2 semanas talvez, eu treinei até com IASA, treinei com a galera, e fluiu o treino. Eu falei, caraca, fiz 18 quilômetros, que louco isso. Como assim? Eu não tava treinando nem 5. E aí, 5 dias depois, ou sei lá, 2, 3 dias depois, nem lembro mais, não consegui nem fazer 5 quilômetros. Então é aquela coisa do tipo, o que tá acontecendo? Eu não tenho ideia. Pra quem tem um calendário igual o seu do ano que vem... Dá susto, né? E eu, na teoria, deixa eu ver, gente, em, sei lá, 17 dias eu tenho 42 quilômetros no Chile, na Vulcano. Cara, é aquilo. Já tá com passagem comprada? Já, passagem comprada, eu falei... Você vai com o Wellington? Vou. Falei, quer saber? E eu já vou ficar um tempo a mais também, né? Eu falei, quer saber? Eu tô de férias, eu vou. Se rolar de correr... Essa coisa eu passei lá. do tipo, caminha se rolar, lá pra ver o vulcão. exatamente. Eu falei, cara, quem que tá se cobrando? Só você, né? Então eu sou a única que tá me cobrando. É, isso aí. Então é tipo, é isso. Eu vou, vamos vendo o que vai dar. A gente vai acompanhar e acompanhar também em 2020, ver quando é que Elisa vai renascer das cinzas. É isso aí. Bom, eu tô esperando que seja antes do VK, no dia 26, né? Dia 26 de janeiro, VK lá em Minas. Então, quem sabe? Infelizmente, estamos chegando ao fim. Agora eu queria deixar aí pra você as últimas palavras, pra você agradecer quem te apoia, seus patrocinadores. Você falou de algumas pessoas aí durante a entrevista, mas agora dá uma condensada aí, enfim, quem são as pessoas que estão em volta da Elisa Atleta, né? Bom, além do El, claro, né? Também tem o Hugo Neves, ele é meu nutrólogo, quase terapeuta. Ele é uma das pessoas que, isso tudo que eu falei com vocês no final, agora eles não sabem, e aí, né? Tipo, ele ouve muito isso, a gente se vê uma vez por mês, basicamente, então todos os exames, é tudo uma vez por mês. Até tô com uma batalhada de exame pra fazer agora. Quem mais? A Flex, que é a minha academia, Flex Academia, Flex Gym, que é na Tijuca. Eles também me apoiam muito e eles sabem que eu tô nesse momento meio, né, tipo, e aí? Então também é muito bom de ter eles apoiando. E sinto que sim, também tem o Reinaldo, que eu já mencionei ele durante, né, a conversa. Ele também é o físio do ortopedista, do Wellington, né? Eu lembro que o Wellington falou dele. Isso, ele é maravilhoso. Do Hugo também. É tudo comum, né, na verdade. Acho que o Hugo também tá, né, com... O El até que me apresentou ao Hugo. Eu já conhecia o Hugo de Instagram, assim, a gente já trocava, mas nunca tinha acontecido nada, até o El virar e falar assim, por que você não fala com ele? Pode ser que ele tenha interesse em entender mais como é que funciona com você. Então também é uma pessoa que me apoia muito. E, bom, atualmente, né, recentemente comecei, acho que foi até em abril mesmo, comecei com a parceria com a Vidas Corridas e a Salomon, né, então a Salomon resolveu montar uma equipe no Brasil, e para isso eles entraram em contato com a Vidas Corridas para ajudar a montar esse repertório. Pra quem não sabe, o que é a Vidas Corridas? A Vidas Corridas é uma loja online, que atualmente já tem uma loja física, na verdade, já abriram uma loja física lá no Sul, que vende artigos esportivos, mas principalmente corrida e trekking, né. E aí eles estão com esse trabalho bem próximo da Salomon, além da Nike e outras marcas que eles trabalham junto, né, 361, etc.
Mas a Salomon tá com eles e resolveu montar essa equipe aí. Essa equipe basicamente é a equipe brasileira de Sky e de Trail. Eles juntaram o pessoal que é da equipe nacional e falaram, então essas pessoas aí serão os atletas da equipe Salomon e é isso aí. Então tem sido muito bom, né? Ter esse apoio, porque realmente é muito difícil para atleta em geral ter algum tipo de apoio. Tomara que esse pessoal ajude a bancar o Sky do ano que vem, né? Bom, bancar financeiramente eu acho um pouco difícil, mas eu apoiar, quem sabe, né? Apoiar a equipe. Alguma coisa. Material, exato. Bom, queria agradecer muito sua disponibilidade, seu carisma, ter compartilhado várias histórias íntimas, né? Até com a gente, o pessoal que tá ouvindo. Um prazer, tudo bem. É isso aí, cara. Braba.